Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa quinta-feira, dia 31 de julho do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você muita paz, muita saúde, que você persevere sempre nos seus ideais, na busca pela sua salvação. Que assim você possa, dentro do seu lar, da sua igreja doméstica, exalar o cheiro bom da salvação, que é o cheiro de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? Através das nossas boas ações, da compreensão, do perdão, da união familiar. E o evangelho de hoje, nesse dia 31, é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 47 a 53. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus vem dizer para nós hoje, nessa quinta-feira abençoada, que nós também, no fim dos tempos, onde Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos. Ele explica que assim como os pescadores separam os peixes bons dos que não prestam, assim também acontecerá com os vivos e com os mortos. Muitos serão lançados no fogo, na fornalha, e ele diz para nós: ali haverá choro e ranger de dentes. A grande pergunta que nós fazemos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é o que nós estamos fazendo para sermos escolhidos para o reino de Deus? Ou nós não estamos fazendo nada para buscar a nossa salvação? Tem um padre que ele prega, eu gosto de assistir às suas pregações, que ele diz: se você não está fazendo nada para ir para o reino de Deus, não se preocupe. O seu lugarzinho no inferno já está reservado. Então, isso vale para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas vezes nós perdemos oportunidades de nos aproximarmos de Deus, de sermos melhores? É fácil? Não é fácil. Temos que parar também com a hipocrisia. Muita gente fica dizendo: Deus é amor, e vai fazendo tudo que dá na telha. Deus é amor, mas Ele é justo. Porque no Evangelho que diz aqui: assim também agirão os anjos. Vai separar os homens maus dos homens justos. Ele não fala aqui dos homens bonzinhos. Ele fala dos homens justos. Porque ser bonzinho é uma coisa, justiça é outra. Muitas vezes as pessoas querem que você seja um bonzinho ou boazinha para ferrar com a gente, para ferrar com você. Mas você tem que ser bom, porque o outro quer que você seja bonzinho mesmo, que você vá para o buraco. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, em vez de sermos bonzinhos, temos que ser justos.
agir com justiça e com amor, e principalmente com misericórdia. Não adianta nós enchermos os outros de presentes, né? De festas, de elogios, se o nosso coração está cheio de maldade e de falsos apertos de mãos e de falsos abraços. Deus sabe de tudo, a palavra de Deus diz que até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Uma folha não cai de uma árvore se não for com a sua permissão e da sua vontade. Temos que ter cuidado com pessoas que sempre em nossa frente são muito boazinhas. Eu prefiro as pessoas autênticas. Confio mais nas autênticas, nas que falam a verdade. Porque falar a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, não é ser grosso, não é ser ignorante, não é ser rude. Falar a verdade transmite para o nosso irmão confiança. E a verdade tem que ser dita com jeito, com educação e com respeito ao próximo. Jesus sempre falava a verdade. Por isso que alguns não gostaram e o crucificaram. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também somos crucificados na sociedade, na família, no nosso trabalho, porque somos da verdade. E diz o ditado, né? Que quem é da verdade sabe quem é da mentira. E o Evangelho continua dizendo aqui: o reino dos céus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um pai de família, uma mãe de família, um chefe de família, ele sabe abraçar o novo, as mudanças do tempo. Ele sabe conduzir a sua família nos tempos modernos que vivemos hoje. Mas ele sabe também o valor da regra, o valor da moral, o valor de dar bons exemplos. Então ele tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. E qual é o seu tesouro? A sua experiência, a sua oração, os seus dons. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nos tempos de hoje a gente saiba tirar do nosso bom tesouro, do conhecimento, da experiência, da fé, coisas novas e coisas velhas também, para assim mesclar, dar liga em nossa vida. Nem podemos viver só do passado, nem podemos viver só do presente. Temos que transmitir para nossos filhos, nossos netos, nossa família, os valores cristãos. Esses valores que Cristo veio trazer para nós, onde a palavra de Deus diz que céu e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Céu e terras passarão, mas sua palavra não passará. Então, todos conhecem, né? Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus diz aqui: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira coisas boas do seu tesouro. Quem eram os mestres da lei? Quem eram os fariseus? Eram aqueles que colocavam fardos pesados nas costas do povo. Eram aqueles que perseguiam Jesus. E Jesus está dizendo para nós hoje: todo aquele que se converte também, até nos dias de hoje, vai para o reino do céu. Todo aquele que muda o seu agir, as suas atitudes, também vai para o reino do céu. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos debrucemos sobre esse evangelho, para que a gente também tire coisas boas do evangelho de hoje. O reino dos céus é como uma rede lançada. E quantos peixes bons e peixes ruins tem no mar? Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, quanto tipo de pessoas tem na terra hoje, né? E às vezes eu vejo as pessoas dizendo: isso é um lixo humano, isso é uma escória da sociedade. Isso são os termos que os humanos usam, aqueles que ainda não tiveram uma conversão. Nós sabemos que todo ser humano
todos nós semelhantes somos capazes de mudar e de nos regenerar, tanto para a vida na sociedade, como para a vida com Deus. Isso é possível. Mas muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, muitos não têm essa oportunidade. Muitos são massacrados, são humilhados, são desprezados, são marginalizados, são jogados na sarjeta da vida por falta de educação, por falta de oportunidades, por uma sociedade cada vez mais capitalista, onde só pensa em dinheiro. Aonde uns acumulam demais e outros ficam praticamente sem nada. E Jesus fala aqui em homens justos. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Devemos ter cuidado para nós não estarmos nos achando bonzinhos e para Deus somos apenas homens maus. Muita gente age assim. E às vezes por um descarrego de consciência, leva uma esmola ali, faz uma caridade aqui, de vez em quando. Mas no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito, é carregado de vingança, de ódio, de rancor. Precisamos ser leves por dentro. Não guardarmos rancor de ninguém, nem raiva. Devemos sim respeitar quem não quer ser nosso amigo, quem não quer falar com a gente reza por eles. Bota eles em oração. Devemos respeitar. Como eu já falei aqui antes, cada um escolhe seus amigos, escolhe com quem falar, é um direito de cada um. E muitas pessoas ficam rancorosas, ficam com raiva, né? Ah, mas fala com fulano, não fala comigo, conversa com fulano, fecha a cara para mim. É um direito de cada um. Mas nós devemos dar a resposta na oração. E Deus sabe do nosso coração. Deus sabe do seu, do meu, que não está carregado de raiva nem de ódio. Porque a palavra de Deus diz: o que torna o homem puro não é aquele que entra pela sua boca, vai para o estômago e depois vai para a fossa. O que torna o homem e a mulher impura é aquilo que sai da sua boca, dos seus lábios, é o que sai do seu coração. São as maldições, as pragas, os maus desejos, os assassinos, os ladrões, os assaltantes, são os vícios, é a prostituição. Isso torna o homem ou a mulher impuro. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente haja com justiça. E quando nós agimos com justiça, nós estamos agradando ao Senhor Jesus Cristo. Pedir a você com todo carinho, com todo respeito, que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, peça para os seus amigos, para os seus parentes inscrever-se no canal, para que a gente possa, sim, crescer. Quanto mais inscritos nós temos, mais o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. O nosso intuito é evangelizar cada vez mais. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, pedir a Deus que sempre abençoe todos vocês grandemente.